Então, começando mais um episódio do Depois de Umas Podcast. Puxa uma cadeira porque esse papo vai longe. E depois de umas, a gente tem muito para conversar. Prepara sua bebida preferida e acompanha a gente aqui toda sexta-feira. O nosso happy hour é virtual sobre assuntos engraçados, às vezes importantes, mas que principalmente faz você desligar por um instante da aceleração do mundo e dar boas risadas. Hoje nós vamos falar de coleções. A gente tem hoje a presença de um convidado, André Guedes. André Guedes vai se apresentar já pra gente. E eu quero começar então já com a vinheta. Maravilha! Então, começando esse primeiro bloco, a gente vai falar de coleções, mas a gente não pode deixar de dizer o que tem à mesa hoje. Hoje eu vou começar por mim. Hoje eu estou com uma Escalante, que é uma Irish Red Ale de uma cervejaria aqui da Costa Rica Beer Factory. Excelente, não tinha ainda tomado, muito boa. E agora, então, passo devidamente a palavra ao senhor Carlos Farofa para dizer o que está à mesa. E aí, pessoal, tudo bom? Carlos Farofa, estou aqui no episódio T6, não sei qual mais. Hoje está à mesa uma Hoegaarden, uma cerveja que eu achei sensacional, porque é uma cerveja clara, com laranja e coentro. Eu acho que eu estou bebendo algo saudável. Que coisa boa, muito bem, excelente. Boa, muito boa. Fredão, o que temos à mesa? Cara, hoje eu tô tomando uma Midway India Session... Lá vem ele! Uma Midway India Session Ale da Goose Island. Essa cerveja tem aí no Brasil, é muito boa. O sabor de um IPA com muito menos álcool, então essa Midway é muito boa. Muito bom. E então agora, passando a palavra para o nosso convidado se apresentar, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Fica à vontade, Andrezão. Fala, pessoal. Eu tô gelando uma Weihenstephaner, a cerveja mais antiga do mundo, né? Uma cerveja que existe desde 1040. Então eu já tenho planos para 2040, se o Covid não atrapalhar esse pai da comemoração de 1000 anos dessa cerveja que eu adoro bastante. Ô, Mexicano, por que você traz os caras pra humilhar nós aqui, velho? Eu nunca consegui tomar nada melhor que ninguém nesse podcast. Que isso, velho? Bicho, hoje tu tá tomando uma Hoegaarden, a cerveja é boa pra caramba, velho. Eu adoro essa cerveja. E o Fred falou também que a cerveja que ele tá tomando tem aí, você pode tranquilamente sacar os seus R$600 e comprar duas. Mas a cerveja custa $4, que dá mais ou menos R$240. Não tem condição daí. Começando o primeiro assunto, coleções. Muita gente coleciona e eu estava conversando com o André Guedes e a gente estava falando antes, tendo um briefing disso durante a semana, quando eu convidei ele para participar. Eu queria, André, que você começasse por esse assunto. É sobre a linha tênue entre acumulação e coleção. Como é que o cara sabe, ou como é que a pessoa sabe se ela é colecionadora ou acumuladora? Como você se vê nisso? Quais as pessoas que você conhece? Histórias que você sabe? E aí a gente vai entrando nesse contexto aqui. Como é que é essa história de acumulador e colecionador? Eu acho que a pessoa, no geral, todo mundo que tem uma coleção sempre se enxerga como colecionador. Ninguém vai reconhecer e, eu sou um acumulador e eu acumulo tal estilo, tal material, tal banda, independente do tipo de coleção. Eu acho que a coleção, antes de tudo, ela tem que te proporcionar um prazer, ser um hobby, não pode atrapalhar teu dia a dia, suas finanças, e você tem que saber contar uma história do que você tem. Por que tem aquele item, qual que é o sentido nela, do item na coleção, o que ele agrega de diferente. Então você tem que seguir um estilo. No meu caso, eu decidi colecionar duas bandas, talvez vocês não conheçam, mas são as bandas que eu mais gosto, é Merciful Fate e King Diamond. Tenho vontade de ter material de outras bandas, mas eu dei o foco nelas. Tenho uma preferência por vinil, e quando vou comprar vinil, eu tenho um estilo de tipo de vinil que eu compro. Então eu tenho uma linha que eu sigo. A questão da primeira prensagem, né, de quando saiu lá em 1980, aquele disco tem um valor maior para a coleção do que um repress, né? Eu tento seguir essa linha. Eu conheço vários colegas, basta ter o logotipo da banda, eles compram. Então, se teve um erro no código de barras lá no Japão, o cara compra. Se a borda da capa saiu com um pinho de tinta verde, compra. Então, tem pessoas que acabam tendo do mesmo álbum 50, 100, 150 cópias, e é do mesmo álbum. Nisso, eu acho que a pessoa passou só a acumular, mas para tentar competir, sendo que não tem ninguém competindo, tem mais, que é o fodão, e tem mais itens de determinada banda ou a coleção. Então, acho que o principal é você conseguir contar uma história do que tem, dificuldade que foi para conseguir, as pessoas que você se relacionou. Então, muitos itens eu
converso com pessoas do mundo inteiro e vou negociando a forma de pagar, tenho aquela expectativa por receber. Essa semana eu comprei um item que eu aguardava há mais ou menos 15 anos ter. Uau! Então, eu acho que é mais ou menos o prazer de você conquistar, mas de uma forma sadia. Então, não sair naquela forma muito louca, só comprando para poder mais volume. Mais ou menos essa diferença. Hoje você tem Mercado Livre, OLX, um monte de plataforma que você deve achar muita coisa. Por exemplo, eu já vi que rolam algumas plataformas de compra de produtos virtuais que são muito segmentadas. Existe alguma plataforma só de colecionador, de qualquer coisa, de qualquer tipo, alguma coisa muito nichada? Sim, vários sites específicos. No meu caso, que eu coleciono as bandas, e acaba que o foco maior são as mídias, tem um site que é como se fosse um eBay focado só em venda de vinil e CD, que é o Discogs. Ele, ao mesmo tempo, é uma rede social, você vai conhecendo pessoas do mundo inteiro, você pode catalogar a tua coleção e o site já faz o inventário e você passa uma referência de quanto sua coleção vale. Pode colocar itens que você procura, então se em algum momento esse item for anunciado em qualquer lugar do mundo, você vai receber a notificação. Então tem uma comunidade bem legal. E isso existe também em moedas. Eu já me dediquei bastante, há alguns anos eu parei. Tem gente que coleciona selos, mas sim, tem as comunidades. As pessoas utilizam os sites de eBay, Mercado Livre, OLX, grupos específicos de Facebook, tentar garimpar, mas sempre tem um lugar comum, né, um ponto de encontro para se relacionar, de amizades, trocar informação. E isso acho que é o mais legal de colecionar, né, essa interação com a galera mesmo. Eu tenho uma pergunta com relação a tipos de coleções. Então você falou que coleciona dessas duas bandas, seguramente o Fred conhece, eu conheço por você, então a gente vai deixar o link em depoisdeumas.com.br para você que quiser aí escutar a música preferida do Guedes, do Merciful Fate, e a música preferida dele, do King Diamond. Então eu vou pegar os links dessas músicas, seja YouTube ou Spotify, o que for, deixar lá para vocês ouvirem, para vocês conhecerem o que é. A minha pergunta é, você falou que estava esperando 15 anos por um item. Pode ser um dos diferenciais entre acumulador e colecionador essa parte da seleção e da persistência em ter as coisas, porque não serve qualquer coisa. Você seleciona muito o que você vai colecionar, você já rejeitou várias coisas que não, isso eu não quero colecionar, ou tudo que tem da banda, dessas duas bandas, para você serve? Eu tenho vontade de ter tudo, mas tem a questão do limitante, muitas vezes, do dinheiro, do espaço e do bom senso. Eu tento segmentar, tenho as minhas preferências, pensei muita coisa bacana que apareceu. Muitas vezes, quando eu dispenso, eu sempre sei para quem essa pessoa pode oferecer. Então eu agradeço e falo, olha, tenho interesse, mas fala com fulano, que fulano estava procurando, segue mais ou menos essa linha. Uma coisa que eu adoro é fita cassete. Eu piro na fita cassete e meus amigos detestam. Então, quando eles que têm coleção também têm a oportunidade de pegar uma fita cassete, os caras na hora já passam para mim. Então, é muito disso, né? Tem que ter o teu critério de seleção e entender o que você está pegando, porque se for pegar só porque mudou a edição, o código de barra, a cor da capa, o amarelo está um pouco mais forte, está mais vivo. Não tiver muito critério, você acaba pegando variações de uma mesma coisa e é só um acúmulo. Tem que seguir uma linha. Entendi. Antes do Fred fazer aqui um comentário que ele quer fazer uma pergunta, só para concluir isso daí. Você não acha que esse fato de você, se pudesse, se não tivesse os limitantes que você falou, querer ter tudo da banda, não é acumulação? Com certeza. Então existe aí uma interseção das coisas, se você não tomar cuidado. Existe. Então por isso que eu tenho que me policiar, não ir na empolgação, porque tá muito fácil um clique de comprar e depois, até aquele arrependimento, a empolgação passou, não precisava ter comprado, podia ter comprado em outro momento. Não vai agregar nada, vai ser apenas mais um disco, mais um item que eu vou colocar no meio de vários outros. Acho que você tem que ter prazer com aquela compra. Aquela loja lá do... Esqueci. Prato Feito, você tá falando? Isso, pô, vai lá e arrocha o nó. Eu já vi os caras vendendo as revistinhas lá que eu não acreditei, não. Desculpa aí a minha ignorância, mas... Não, você não vai pagar isso na revistinha de... Olha, em coleção tem cada coisa que as pessoas pagam uma grana preta nos itens que não faz sentido pra ninguém. Eu te entendo, eu tenho uma coleção, não vou dizer que é uma coleção, mas um registro que eu fiz quando eu era bem novo. Meu irmão, eu já mudei de casa 3 ou 4 vezes e é intocável. Vocês vão prometer que não vão rir. Prometido. Uma caixa de fita cassete
de jogos bol gravado, década de 90. De Jogos. VHS. VHS não, filho. Áudio, cassete. Aí vou ter que ir. Gravava do rádio. Eu tinha um gravador, tipo, eu ganhei o meu primeiro Gradiente, mas eu ganhei um genérico e eu gravava. E lógico, eu sou fluminense, então são só jogos do Fluminense. Agora, nessa história de quarentena, começou a repassar jogos velhos. E eu tenho áudios que muita empresa não tem, velho. Isso é massa, porque tem a propaganda também, né? Da época, as coisas que eles narravam, né? Tem muita coisa que eu nunca mais escutei, até, eu nem sei se tem tocador de fita aqui, mas as minhas fitas estão gravadas. E o melhor não é isso, eu pegava umas fitas, essas aulas online que a galera faz hoje, antigamente eram em fitas cassete, vocês sabem disso. Comprava fita de aula de meditação, não sei o quê. E na cabeça da fita cassete vinha furada. Lembram disso? Se viesse furada, não dava pra gravar em cima. Eu mandava uma fitinha Durex e gravava em cima das fitas dela todos os jogos. Tá aí. Ou bolinha de papel. Mete uma bolinha de papel naquele buraquinho. Eu vou abrir pro Fred fazer a pergunta. Eu só quero comentar, cara, se eu fosse você, eu abria essa caixa com urgência, porque não é eterno. O André Guedes pode falar disso na sequência, mas é a questão de desmagnetizar, etc. Eu sei que essas fitas não são eternas. Pode ser, eu sei que elas vão durar aí, se tiver fora de umidade, etc. Deve durar uns 30 anos. Mas depois a gente fala disso. Fred, você quer fazer um comentário, pergunta? Primeiramente, um comentário pro Guedes, falar que conheço Merciful Fate e o King Diamond. Também sou do metal, mas tenho uma outra banda favorita, que é o Iron Maiden. É mais ou menos uma pergunta sobre, quando você falou de primeira prensagem, quando você procura LPs do Merciful Fate e do King Diamond, você tem uma facilidade de achar essas primeiras prensagens, porque eu trabalhei já com uma menina que adora vinil também, e tinha uma loja aqui em Ottawa que, cara, ela ia lá direto e ela achava a primeira prensagem de um monte de coisa. Eu não sei se ela tinha informação privilegiada ou o que era, mas ela achava com uma certa facilidade. Então eu queria saber, no caso dessas duas bandas, tem uma base de fãs aí grande, mas não são bandas tão mainstream como Iron Maiden mesmo, dentro do metal, né? Então, assim, você tem uma dificuldade de achar isso, só acha quando alguém bota pra vender, ou você já esbarrou com alguma dessas aí? Realmente é bem difícil. Nunca tive a felicidade de entrar numa loja, num sebo, e encontrar uma primeira prensagem. Normalmente, usando o site do Discogs, lá você encontra de tudo, interagindo com a comunidade, com os fãs. Dessas duas bandas, eu converso com a pessoa que fazia as revistinhas do fã-clube na época, nos anos 80, que é os fanzines. Já cheguei a conhecer o motorista do ônibus que excursionava com a banda, a ex-esposa do vocalista, e assim vai. Então, a gente vai conhecendo os fãs do início da carreira da banda, pessoas que trabalharam com a banda, o cara que fez a arte da capa do disco lá em 86. E é nesses contatos que você acessa umas a uns materiais que se procurar nos canais comuns, tipo eBay, você nunca iria encontrar. Né? Então, por isso que tem que participar dos fóruns e estar muito em contato com os fãs. Só assim para conseguir primeira prensagem e outras raridades. Porra, fera, cara. E assim, já continuando aí, eu já vou daqui a pouco fazer minha segunda pergunta. Eu achava que eu tinha coleção, mas depois que você definiu o que é coleção, eu acho que eu tenho alguns itens que, assim, que eu gosto muito. Tipo, meus CDs, eu trouxe todos do Brasil pra cá, né? Não só os do Iron Maiden, eu tenho a discografia deles completa em CD, mas trouxe todos os meus CDs, continuam aqui. Eu acho que eu só tenho um leitor de CD mesmo aqui dentro de casa, eu tenho um no carro também, mas não vou me livrar deles. Inclusive estava ontem mostrando para o meu filho a minha cópiazinha do Fear of the Dark, que foi o primeiro álbum do Iron Maiden que eu comprei em 92. Tá aqui comigo, vai ficar aqui comigo. Tenho mais algumas coisas também, tenho umas miniaturas que também trouxe do Brasil e deu um rolo do caramba no aeroporto de Toronto. O cara queria passar aquele negócio de detectar explosivo em todas as miniaturas, né? Miniatura de carro, né? 1x18. Depois que ele viu como estava embalado, ele desistiu, passou em uns 2, depois passou dentro da mala e falou que eu podia seguir. Mas aí quando você estava definindo coleção e falando da sua coleção, você falou de ir direcionando sua coleção para determinados itens, senão você acaba querendo ter tudo, né? Então você vai colocando filtros para definir melhor a sua coleção.
coleção. No seu caso aí, de Merciful Fate e de King Diamond, quais são mais ou menos aí os seus filtros para os itens que, como você falou, espera 15 anos para comprar, cara? Eu tento focar muito em primeira prensagem, o material de quando ele saiu na época mesmo, ou quando tem alguma coisa bem interessante, bem diferente, porque tem um colega, não vou falar o nome, que de um álbum, que é o Don't Break the Oath, terceiro do Merciful Fate, ele deve ter tipo uns 300 discos só desse. Né? Caraca! Lançou um no Chile. A empresa que gravou é a empresa X. Vou comprar. Lançou no Brasil, só que lançou em São Paulo e no Rio. Aí foram empresas distintas. Na contracapa tem o nome da empresa e não ser a mesma, ele pega dos dois. Ela saiu no Japão, só que o código de barras ficou um pouquinho menor do que antes. E as coisas que eu não vejo que traz valor, né? Então eu tento me ater muito à parte das mídias, CD, cassete, vinil, que as mídias da época de quando saíram. For algo, um relançamento, ele tem que realmente fazer saltar os olhos, tem que ter alguma coisa muito diferente, muito bonita, um capricho diferente na arte ou no próprio disco, né, que tem disco transparente com manchas, que a gente chama de splatter. Tem que ter alguma coisa para eu olhar e falar, uau, isso aqui eu já tenho, mas dessa vez vale a pena pegar mais um. Mas tem que ter realmente essa atenção, senão acaba pegando muita coisa sem necessidade. Chegou antes tarde do que nunca, então se apresenta aí para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez e também para o nosso convidado André Guedes. Se apresente aí, por favor. Você só puxou a cadeira e sentou, cara? Aí, só fazer um comentário antes dele entrar. Se você acha que você entende alguma coisa, sua vida acabou agora. Ele é o oráculo, né? A gente vai apresentar o oráculo. Cara, esse cara é meu Bing. Que horror, cara. Pô, por que você tá me ofendendo desse jeito? Xingou o cara agora no meio do podcast. Aqui quem tá falando é o Léo Lousada, tô falando de São Paulo. Tava ouvindo aí vocês falando da coleção do Guedes aí, do Merciful Fate, do King Diamond. Muito bom, muito legal. Belo assunto pra gente falar nesse podcast. O que temos à mesa, Léo Lousada? Não deu muito tempo pra se preparar, então temos uma Eisenbach. Boa, aquela da emergência. Aquela da emergência. Eu quero fazer uma pergunta pro Guedes, que eu já sei de algumas coisas, mas quem tá aqui não sabe, então eu acho bem legal. Eu sei, Guedes, que você não tem só essas coleções. Primeiro vou nos números das coleções que você citou, do Merciful Fate e do King Diamond. Eu sei que também você é um cara que gosta muito dos números, você deve saber esses números das suas coleções. Eu quero começar por quantidade. Quando a gente fala de coleção, nós estamos falando de que quantidade? Qual quantidade de fitas, qual quantidade de discos, qual quantidade de itens no geral de cada um? Se eu for pegar no geral, todas as mídias, todas as bandas que eu tenho, a última vez que eu contei, tinha chegado em 4.000. Caraca! Comecei a vender muita coisa porque eu não vou poder levar para Costa Rica. Então, tinha material que eu ouvi a última vez há 20 anos. E desde então não coloquei na agulha, não ouvi. Então falei, não faz sentido eu guardar. Então eu passei. Então estou diminuindo aos poucos minha coleção. Mas em Merciful Fate e King Diamond, se eu for juntar tudo, a última vez que eu contei, estava se aproximando de uns 600 itens. Para quem está ouvindo a gente entender a questão da Costa Rica, porque vocês, se não ouviram ainda o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, eu, André, estou na Costa Rica, trabalho aqui, eu, André Rodrigues, o ala mexicano fragmentado, mesma pessoa, mas o André Guedes também está vindo para cá. O André Guedes trabalha já na mesma empresa que eu e também vai ser deslocado para cá, para Costa Rica, e depois a gente pode até fazer um podcast sobre isso, de por que as empresas estão buscando aqui e tal, pra vocês entenderem um pouco de Costa Rica, porque eu também, assim como vocês que estão ouvindo aí, muitos, exceto o Fred aqui, que é professor de geografia, e o Léo, que é o nosso Guga Chakra, a gente não sabia em que lugar do planeta estava a Costa Rica, até porque corre o risco de ser no mesmo lugar da Austrália, então não faz muito sentido. Pra quem não ouviu, então vai lá no episódio 2 pra saber essa piada interna aí sobre a Austrália. Então o Guedes também foi convidado pra fazer essa Guedes questão. Foi convidado pro show de Truman, também, aqui na Costa Rica. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guedes, então. Eu falei que você não tem só essa coleção dessas coisas. Eu sei que você tem outras coleções. Queria que você contasse daquela coleção de moedas que você tinha ou que você ainda tem. Enfim, conta aí. Realmente, tenho algumas coleções. Essa é uma que eu tenho um carinho bem especial, que é uma coleção de moedas que começou
com o bisavô, passou pro meu avô, fizeram a coleção crescer, cuidaram bem dela, passou pro meu pai, pelo menos ele teve a decência de não vender. Também nunca colocou uma moeda sequer na coleção, ele só colocou na gaveta e tchau. Esse é o Henrique. Aí brincou, hein? E as moedas, tudo que passou na mão do senhor, hein? Tanto, imagino que com essa coleção já poderia estar melhor, mas sim, segue. Quando eu era criança, eu descobri uma vez, no armário da garagem, uma caixa que estava super pesada, e quando eu abri eu falei, caraca, o que tem aqui? Eu acho que eu até aprendi um pouco mais de história, de geografia, porque é de país que nem existia mais, tipo, sei lá, do Império Austro-Húngaro, sabe? Umas coisas muito antigas, muito legais. E por muitos anos eu me dediquei em aumentar a coleção e colaborar, né? Já que era uma coisa que tinha começado com meu bisavô. Tem alguns anos que eu não coloco mais nada nela, mas tenho todo o cuidado, todo o carinho. E eu queria muito um dia até fazer um móvel para guardar essas moedas, né? Uma caixa de madeira com as gavetinhas, um forro na caixa, tipo um papel meio aveludado com o nome do país, o ano, uma coisa assim para poder mais acesso, né, a essa coleção. Eu acho ela muito legal. Muita moeda, eu acho que eu não sei em quantidades. Se eu fosse falar o peso dessa caixa, vai ser mais ou menos uns 15 a 20 quilos. Então é muita coisa, considerando que é moeda. E qual o valor dessa coleção de moedas hoje? Isso eu não sei. Entre da minha coleção de discos, que eu realmente converso com a comunidade, com o pessoal que coleciona, eu sei realmente dar valor para cada item. Da coleção de moedas eu nunca fui atrás. Só admirei o que já tinha e comprei algumas coisas para colocar. Mas certamente vale um bocado. Eu lembro de ter moeda de 1772, umas coisas assim muito antigas. Já procurei, né? Minha expectativa era de ter alguma moeda da época do Império Romano. Era o que eu mais queria, mas não tenho. Tem muita moeda antiga, da Segunda Guerra, né, da Alemanha nazista, moeda do Brasil imperial, moeda de ouro, moeda de prata de Portugal, que é tão grande que é quase o tamanho de um porta-copo, que eu fico imaginando como esses caras levavam essas moedas no bolso. O tanico não rolava, os caras já usaram uma caixa de pizza, uma moeda, sério, deve ter mais ou menos uns centímetros de diâmetro. Imagina o tamanho do cofrinho, né, pra guardar essa moeda. Vem ele aí. Você falou de valores, aí o Farofa perguntou quanto vale, você não sabe. Você já vendeu alguma outra coleção? Alguma coisa que você já teve e resolveu? Não itens das que você já tem, mas uma coleção completa de alguma coisa? Vendi a minha coleção de cartão telefônico, que eu fiz porque era moda, isso eu achava legal, porque eu tinha umas tias que moravam na Europa, então cartões diferentes, com chip, tipo o nosso cartão de crédito hoje, só que era cartão de orelhão da Europa na época. Aí teve um momento que eu olhei pra ela e falei, putz, você só pega espaço, não tenho vontade de manusear, de curtir, de fazer ela crescer. Aí eu fui, coloquei no Mercado Livre e vendi a coleção toda. Uns 500 a 700 reais, sei lá. Deram alguns fichários lotados de cartão telefônico. Tem ideia de quantos cartões tinham? Sei lá, uns 2.000. Guedes, seguinte, cara, você tá mudando pra Costa Rica, você tem várias coleções, pelo que você já falou aí, das principais. E você falou que você está reduzindo, porque você não vai conseguir levar tudo para lá. Como é que você está se sentindo quando você marca um item da sua coleção, tipo, esse eu não vou levar, esse eu vou passar para frente? É tranquilo. Eu pensei que fosse bem difícil, mas tem sido até fácil. É muito a questão do gosto musical, da identidade. Aquelas bandas do coração, né? Então, um Black Sabbath, sei que eu não tenha dado play nesse disco desse ano, mas qualquer momento que eu colocar eu vou curtir, vou abrir uma cerveja e eu vou apreciar bastante o momento, né? Então é um disco que eu realmente não vou me desfazer. Agora um outro que foi mais uma fase da minha vida, que foi algum show que eu fui, uma influência de amigo, e pra mim tanto faz se eu posso ouvir no Spotify, no YouTube, ou se até mesmo não ouvir não vai mudar nada, eu passo adiante. E tem aqueles itens que se eu vender, a chance de eu conseguir um outro novamente é muito difícil. Alguns até nulo. Então eu tento filtrar mais ou menos dessa forma e eu tô buscando levar para Costa Rica, frente àquilo que faz muito quem eu sou, da minha raiz, da minha identidade, não levar tanta tralha, que a gente tem uma ajuda de custos da empresa, a minha mudança tá no container,
muita caixa. Minha mudança e da minha esposa juntos, com 34 caixas. Eu quero diminuir isso, ainda mais com esse dólar que tá. Já consegui passar muita coisa pra frente e quero ver se eu diminuo bastante ainda. Fico feliz até quando eu passo algum item de alguém que tava procurando e coleciona aquela banda, tava só guardando. Então, pra pessoa ver a conquista da coleção, eu acho também muito legal. Muito bom, cara. Excelente. Mas não para por aí, porque eu te conheço e eu sei que não são só essas coleções que você tem. Abre o bico. Como é a coleção de Hot Wheels? Caraca. Essa aí eu tô tentando também ver o que eu faço. E não é só Hot Wheels, né? Carrinho no geral. Gosto muito de carrinho na escala 1x43. Deve dar mais ou menos uns 4 dedos. E eu tenho algumas centenas de carrinhos. Em escala 1x18, que é daqueles maiores. Também tenho vários. E eu adoro miniatura de carrinho. Sempre sonhei de decorar a parede de um escritório. Ou se um dia tiver um filho e encher o quarto dele de carrinho. Mas é uma coisa também que toma um espaço absurdo. Por 2 meses que o meu irmão, bem colecionador de carrinho, conversar comigo que estava precisando de dinheiro e me vendeu a coleção dele, né? Agora eu tô com mais carrinho ainda e nem precisava ter comprado, acho que foi sem empolgação. Tinha oferecido. Foi pra ajudar teu irmão, que fez uma caridade. Ai, cara, como é bom o cara casar com a pessoa certa, bicho, que eu vou te falar, viu? Tem muita gente que tá escutando aí que já deve estar pensando, falando, meu, você tá maluco? Minha mulher já tinha tocado fogo nesse negócio. Os 1x18, cara, se você tiver catalogado, manda uma listinha aí que talvez me interesse alguma coisa aí, cara. A mão tá coçando aqui, cara. Tem algum estilo que você goste ou não? Ué, agora sim, agora eu gostei. Eu tenho um grande arrependimento que eu não comprei a F40 e que eu tive um Countach, só que ele veio com um defeitinho e eu troquei por outro carro. Assim, troquei por uma Ferrari GTO, que é, assim, uma das minhas favoritas, mas nunca fui atrás do Countach de novo. Então, esses dois, assim, eu queria realmente achar. A maioria das minhas miniaturas são da Burago. É como eu falei, não é nada muito requintado não, mas esses dois, eles vira e mexe, vêm maltratar minha cabeça porque eu não fui atrás, entendeu? Mas depois a gente pode ver mais coisa aí também. Eu gosto de miniatura que marcou uma época, ou um filme que tem alguma história, alguma coisa bem interessante assim, na indústria automotiva, né? Então, tenho muita miniatura de carro antigo, revolucionário de alguma forma a indústria, e de super esportivo. Eu tenho uma F40, só que eu não sei qual que é o fabricante. É bem legal, abre tudo, só falta funcionar. Assim, é muito detalhe, realmente piro vendo. Dentro dessas coleções que você tem, qual que é o item mais valioso que você tem aí? Ou que foi o mais caro pra você comprar, ou qual que é o mais valioso que você tem aí hoje? A gente promete que não vai passar seu endereço pra ninguém te visitar. Sua mulher também não vai escutar o podcast. O mais raro, o mais valioso, é difícil falar, mas acredito que uma capa sem disco, uma coisa meio louca, dessa banda que eu gosto bastante, o King Diamond, ele em 89 lançou um disco, Conspiracy, e a capa estava pronto, já estava para poder lançar, e ele simplesmente não gostou. Mandou o pessoal descartar, tacar fogo. Alguém descumpriu as ordens e guardou uma pequena quantidade de capas, né? Reza a lenda que existem mais ou menos umas 200 capas. Uau! Precisava lançar o disco, não tinha muito tempo. Aí o que eles fizeram? Bateram uma foto do rosto dele, colocou na capa e assim foi. Essa capa a gente chama de banned cover, né? A capa que foi banida. Ela é super rara, existem algumas prensagens que a gente chama de bootleg, que também são raras, mas eu tenho uma dessa original, desse lote, que não foi queimado em 89. Eu paguei R$6.000 por uma capa sem disco. Caramba! Meus parabéns, cara. Aqui eu quero o dono das bicicletas. Eu achava que eu era fã do Iron Maiden, velho, mas agora eu vou subir e vou ali chorar, cara. Eu sei quem eu convido, cara. Eu já conheço, já sabia que... Eu não sabia desses números, esse número eu não sabia. Já vi o André várias vezes comentando, já comentou comigo, entre dos centenas de almoços já teve, que era assim, tipo, cara, ali no grupo do Facebook tem um cara que tá vendendo um cassete, que tem uns leilões no Facebook, não sei o que e tal, e ele me contava dos números e assim, eu falei, cara, quando a gente vamos falar de coleção, só pensei nele na hora, porque realmente tem muita coisa, tem muita coisa. André, na família então, mais gente coleciona, né? Você falou que seu irmão também
coleciona, ele também coleciona só carros miniatura ou ele tem outras coisas? É só miniatura de carrinho, ficou nessa. Meu pai que já teve coleção de carro antigo, mas infelizmente colecionar não é para todo mundo, independente do assunto, que você tem que encarar como um hobby e nesse tempo tem que ir vivendo normal, com as contas em dia, sem ficar no vermelho, tem que sair para tomar uma, sair para jantar, agradar a esposa, comprar uma roupa nova, viajar, tem que ser uma pessoa normal, né? E guardar dinheiro para poder você, numa emergência, não tá descoberto, não tá na merda, né? E nisso você coloca um percentual de quanto você tá disposto a gastar com bobeira no mês. Eu tenho uma cota que eu posso gastar com bobeira e é pequena. Essa de 6 mil foi realmente o que eu comentei no início da conversa, que eu tava há 15 anos caçando. Né? Então eu chutei o balde, mas eu tento ter um controle. O meu pai, quando eu era criança, ele tinha muito carro antigo, né? Meu pai chegou a ter tipo uns 12 carros antigos. Ele gostava de restaurar. Eu acho que a paixão dele, o hobby mesmo, era restaurar. Ele não gostava de pegar o carro pronto e simplesmente curtir o final de semana. Ele tinha que ter aquele trabalho suado de tirar do nada de um monte de lata podre e deixar o carro pronto. Mas o meu pai, ele restaurava o carro. Uma pessoa com realmente muito dinheiro e bom senso faria uma restauração em 2 anos. Meu pai parecia que estava no programa do Discovery Turbo. Não sei porque não descobriram meu pai na época. Ele restaurava em 40 dias. Só que nisso, fazia empréstimo e não estava nem aí dos juros, quanto que ele ia dever. Aí o carro ficava pronto num tempo recorde e ele não conseguia curtir, porque o peso na consciência era tão grande. Aí ele ia e vendia o carro por qualquer dinheiro, não pagava o investimento que ele fez e pagava de novo as contas que tinham ficado atrasadas, né? Então, eu vi essa história se repetir muitas vezes. Na época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, de entender de números, eu poderia ter dado uma orientação para ele, e quem sabe hoje ele ainda tivesse com algum dos carros legais que ele teve, né? Mas foi uma época, assim, legal, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado, de ver meu pai tendo que desfazer da coleção porque não teve sabedoria em lidar com o dinheiro. Entendi. E o teu irmão, então, são só os carros? A coleção de carro miniatura. Teu pai pode ser considerado um colecionador de carro antigo, né? Apesar de não ter muitos carros, mas ele ainda continua girando esses carros ou não? Hoje, como é que tá isso? O meu pai tem 1 ano que não tem mais carro antigo. Ele tinha ficado com a dívida e eu falei, pai, não faz nenhum sentido, vende. Então, depois de muitos anos oferecendo ajuda, ele topou em me ouvir. Ele ficou só com o carro do dia a dia, deu os outros, ajudou a amortizar bastante a dívida dele. Tá com um controle financeiro bem melhor, não tá gastando mais com bobeira. E assim que ele acabar a dívida, eu quero ver se meu pai passa a guardar um dinheiro para ter uma reserva e vou ver se eu deixo ele ter um carro, um projeto da gente fazer junto, tipo pai e filho mesmo, mas com calma, né? Porque ele fica assim o dia inteiro caçando coisa para fazer. Ele adora quando um vizinho chama para dar uma chupeta, para fazer alguma coisa, porque ele quer se ocupar. Eu quero ver se eu proporciono de novo isso pra ele, mas com um pouco mais de sabedoria. Pô, isso, vida real, cara. Esse é uma coisa muito legal, que é coleção existe, acumuladores existem, e o que nós estamos falando aqui é um papo de bar, mas da vida real. Então, teve os dois lados que o Guedes falou agora. Ele pagou uma quantia num item que ele queria há 15 anos e da mesma forma sabe que, e aí para você que está ouvindo, existem riscos em você não ter o controle sobre o que você está falando. E aí volta lá no que a gente falou no início, né? Tem que ter uma história para contar e não pode atrapalhar no dia a dia que você tem, nas coisas que você tem para fazer, porque aí foge do controle, passa a ser um negócio que mais atrapalha do que dá prazer de ter aquela coleção, e eu acho que o intuito é ter aqueles itens ali que são coisas que você tem uma história para contar e gosta deles. Mas ainda eu sei que tem outras coisas. Eu me lembro de você comentar comigo de uma coleção de medalhas. Ah, essa é muito legal. Essa eu vendi, André. Eu queria fazer na época do casamento e eu vendi. Eu só fiquei com uma. Essa tá falando das medalhas de guerra, né? Exato. Eu tinha várias e várias medalhas de guerra, algumas réplicas e outras originais. E tem que ter muito cuidado para comprar coisa como original, porque os falsificadores, eles fazem de uma perfeição que você acredita que é uma medalha de um ex-combatente lá da Primeira, Segunda Guerra, né? Então tinha medalha Alemães Primeira Guerra, medalha dos nazistas,
americanos, tropas aliadas, exército brasileiro, guerra da Coreia, outras guerras, outros conflitos, então tinha muitas medalhas. E na época do casamento eu queria ver alguma forma de fazer um dinheiro mais rápido. E um dia vi no Facebook uma postagem qualquer de pessoas que vendiam essas coisas no centro de Buenos Aires, né? Aí o cara deu a entrevista falando que tinha um mercado muito forte de colecionador e tudo mais, de Segunda Guerra Mundial. Eu falei, putz, tá aí, realmente, deve ter muito colecionador disso, eu vou atrás. Fui atrás, fui pesquisando, encontrei alguns sites, alguns fóruns. Num desses conheci um cara do Paraná, né, professor de história, maluco também por guerras, por conflitos. Conversando com ele, vi que o cara era de boa, não era neonazista, não era porra louca, simplesmente gostava dessa parte de história mesmo, e ele comprou minha coleção toda, com exceção da medalha do Exército Brasileiro, igual a que o meu avô tem, que tá com meu tio, né? Então eu fiquei com essa. Aí eu vendi a coleção por R$5.500. Caraca, que massa. Caraca. Você tem coleção de quarto na sua casa pra guardar tudo isso, cara? Inclusive, eu acho que antes dele mudar pra Costa Rica, a gente tem que fazer uma excursão pra casa dele, pra gente conhecer todas as coleções antes que elas vão embora, entendeu? Too late, porque ele não tá mais na casa dele, não. Já largou a casa dele já e já tá morando na casa da sogra, esperando o dia de vir pra cá. O visto até já saiu, só por causa do Covid que ele já não tá vindo. Muita coisa tá na casa dos meus pais, muita coisa. No armário da garagem, no quarto que era meu. A minha mãe já pegou os espaços que apareceram no armário pra guardar roupa de cama, lençol, essas coisas assim. Mas tem muita tralha minha. Aos poucos eu tô liberando espaço. Não é coleção, mas o André conhece a história. Um outro hobby meu é carro turbo e eu tenho muita peça, então minha preocupação sempre foi se um dia acontecesse de bater o carro e tal, e ficar alguma peça de acabamento de eu não encontrar mais. Então eu tenho tanta peça guardada que eu consigo fazer um outro carro. Ah, eu não sabia disso, não. Pra ter ideia, eu tenho 2 rolos, um estofado do banco. Se o estofado rasgar, ficar feio, manchar, aí alguma coisa danificar, tenho do tecido cinza e do tecido vermelho 6 metros. Mais do que suficiente para fazer uns 3 carros. Mas eu cheguei na loja de tecido, quando eu vi, eu falei, cara, me vê os 2 rolos, eu vou levar tudo. Então tem um monte de peça, grade, tem o farol, lanterna, para-choque, porque eu não tinha onde guardar, mas o resto eu tenho tudo, André. Muita peça de acabamento guardado. Inclusive, parabéns aí pelo seu carro. Cara, eu tinha o sonho de botar o V6 Vortec na minha picape Corsa. Tive uma picape Corsa. E tinha o sonho de botar aquele motor. Só que assim, vendo o projeto que você fez, de novo, né? Do mesmo jeito que eu vi que eu não sou fã do Iron Maiden, quando eu vi o projeto do seu carro, eu vi que assim, a minha ideia de botar um Vortec na picape Corsa, tipo, nada, né? fui humilhado de novo. O André, eu acompanhei, mas vou falar rapidamente, ele é o segundo projeto já nesse carro, esse aí. Ele fez um primeiro, depois agora fez esse segundo upgrade, etc. Eu vou deixar o link aqui em depoisdeumas.com.br para um vídeo que tem lá no YouTube mostrando o carro dele, lá na preparadora em São Paulo, etc. Apesar dele morar em Brasília, ele mandou o carro para São Paulo para ser feito lá, etc. E é um projeto que eu acompanhei, o André colocou na planilha cada parafuso, cada item específico do carro e com um capricho absurdo que eu me lembro bem um dia que ficou na minha cabeça, Guedes, quando o Marcelo mandou pra você uma foto do motor do carro e você falou, opa, peraí, mas essas cabeças de parafuso aqui verde, não tem como, né? Você tem que pintar de preto, não foi isso? Não foi isso? Ele trocar o parafuso, eu falei, você tá doido? Vou deixar uns parafusos cabeça verde. Aí ele teve que trocar na hora. Esse não é nenhum problema. A gente trabalhava junto quando ele me falou que tinha arranhado a pintura do carro, não? Sim, lógico, momento histórico. Ele me falou que arranhou a pintura do carro. Eu fiquei lá no trabalho só pela obrigação, porque tinha que cumprir o horário. Eu fiquei totalmente desconcertado. E ele não me mandava foto. Quando falou que era só um arranhãozinho, eu falei, que arranhãozinho? Mas é o quê? É um dedo? É um palmo? Arrancou o verniz? Me fala direito desse negócio. E eu não tinha informação. Eu comprei uma passagem aérea, fui pra São Paulo no dia seguinte, de bate e volta, pra ver esse arranhão.
Caraca, velho. Vocês estão entendendo o contexto? Quem tá ouvindo a gente aí fora, que estão aqui, estão ouvindo o contexto? Eu adoro esse carro. Esse carro é espetacular. Vocês vão ver lá em depoisdeumas.com.br. É muito legal. O André fez todo o trabalho de documentação também do carro. Não tem nada de problema. Tudo tá no documento, todas as alterações, tudo. Então, quer dizer, é um negócio bem legal. Não só a gente aprende um pouco sobre essa parte de organizar as coleções e organizar, né, como é as suas coisas, mas também que tudo tem uma história e que você consegue uma história bem legal para contar. E aí, André Guedes, ouvi um negócio que eu tava até falando com os meninos um dia desse, que eu ouvi uma palestra do Ariano Suassuna, que ele falou que histórias ruins são muito ruins de passar, mas são ótimas de contar. Então essa do Arranhão é uma delas, né? Na hora eu me lembro você transtornado, tipo assim, fora do prumo, mas agora é super legal de contar. Esse dia foi tenso, fiquei até com dor de estômago na hora, porque cuidado com o projeto, com o carro, com a pintura, e o cara fala que era um arranhãozinho, e quando eu cheguei não era arranhãozinho coisa nenhuma. Parecia que o Wolverine tinha dado uma patada no meu para-choque. Eu desconsidero totalmente esse seu comentário, porque é história de pescador também, porque pode ter, para qualquer ser humano que tá nos ouvindo, pode ser um arranhãozinho, mas para você, no seu carro, cara, eu imagino o que foi. Léo, você tem alguma pergunta, algum comentário? Eu acho legal, cara, uma coisa que é legal de coleção, primeiro é o quanto a gente se apega a esses itens, né, cara? Eu tenho também algumas coisas que eu colecionei, me apeguei, isso é aquelas coisas que você não quer nem mexer pra não estragar. Mas eu acho que, além da história que o item tem, o item carrega também a história que a gente tem pra conseguir ele, né? E como a gente mantém, como a gente consegue, eu acho isso muito legal. Porque toda coleção, você pega um item e você fala assim, isso aqui, aí o cara te explica, isso aqui é tal coisa e tal coisa. Como é que você conseguiu? Aí vem uma história em cima daquilo. É muito legal essa construção de riqueza que esses itens têm e como a gente se apega com eles. Então, eu entendo quando o Guedes fala que o cara falou que era um arranhãozinho e parece que foi o Wolverine que passou com as garras no carro, porque eu tô começando agora a fazer coleção de board game, cara. E quando alguém mexe em alguma coisa no meu tabuleiro ali, ou dá uma descascadinha, me dá uma dor no coração, parece que estragou o jogo, que não tem mais jeito. Meu filho não pega nas minhas miniaturas. Ele olha, eu pego as miniaturas pra ele dar uma olhada, e assim, ele não pega, ele não brinca. Hoje ele tava até me perguntando qual desses aqui você pode me dar, papai. Eu falei, nenhum. Coitado do menino. Carrinho pra ele não falta. Inclusive, os meus Hot Wheels, eu tinha uns Hot Wheels também que eu achava super legais. Eu dei todos pra ele. Cara, eu vejo ele brincando, né, com um dos meus favoritos, que era um Charger, né? E aí ele brincando, e aí arranha. Um Chevelle que eu tinha também e que veio do Brasil também, dá aquele frio na espinha, mas beleza, eu já dei os carrinhos pra ele e tudo. Agora, as miniaturas 1/18, eu falo pra ele, não, isso aí não. Sabe uma coisa que é legal de você talvez fazer com teu filho? Uma miniatura 1/18, quando ele te pedir uma outra, você modifica ela. Meu pai fazia isso comigo. Ele colocava fita crepe no para-brisa, nos vidros do carro. O pai sempre teve muita tinta spray. Eu escolhia a cor, ele pintava, mudava a cor do meu carrinho, colocava faixa, colocava várias coisas, né? Pintava o carrinho do jeito que eu queria. Não sei se você quer ter esse trabalho, porque é um trampo mesmo. Mas de dar um carrinho e de vez em quando você modificar pra ele. Ele sempre vai brincar com o mesmo. Essa é uma boa, cara. Não tinha pensado nisso, não. Dentro dessa pegada aí que a gente tá de falar dos itens, você tem alguma história muito maluca sua pra conseguir alguma coisa que você queria? Tirando essa de fazer um bate e volta pra ver o arranhão do carro, você tem alguma história muito maluca assim? Putz, eu precisei passar por tal coisa pra conseguir tal item. Eu vendi 2 bicicletas por R$80. Comprar 3 fitas cassete. Tinha visto no Mercado Livre essas fitas. Até hoje eu nunca vi delas novamente. Era a prensagem de 1986. Tinha que fazer um dinheiro e não sabia como. Aí tinha 2 bicicletas. Uma funcionava, a outra estava toda empenada. Eu falei, caraca, eu tenho que arrumar agora. Que na época o Mercado Livre, ele competia com aquele arremate.com, né? Então era leilão que estava rolando. E eu tinha algumas horas para vencer o leilão, só que eu ia ter que ter a grana para pagar. Fui e pedi para um lavador de carro lá no comércio da minha quadra, né? E nem falei pro meu pai. A bicicleta era minha, mas meu pai que pagou, meu pai que me deu, né? E eu pedi justamente o valor que eu precisava para honrar a compra. E um dia meu pai vai no comércio e olha a bicicleta. Tinha como saber que não era minha, porque tinha um adesivo. Aí meu pai começou a alucinar com o cara. Acho que tinha roubado, queria saber onde eu tava, porque a bicicleta do André.
Aí o cara começou a dar todos os detalhes. Aí quando falou que tinha vendido a bicicleta para comprar fita cassete, na hora de sabia que o cara tava falando a verdade. História absurda, realmente era coisa minha. E voltou para casa pé da vida, né? Como alguém em sã consciência vende 2 bicicletas por esse preço. Eu já fiz umas besteiras assim para conseguir algumas coisas na coleção. Caraca, muito legal. Voltando aqui pro segundo bloco, a gente ia falar sobre o Cine Drive-In, sobre os shows Drive-In, mas vamos continuar no assunto aqui que tem muita coisa pra gente falar ainda sobre coleções. Eu vou então pedir para que vocês, eu sei que tem gente que tá com bebida nova, tem o André Guedes estava com a bebida dele gelando e agora, então repete aí para nós, Guedes, o que você tem à mesa então, tá geladinha agora, tá pronta? O que você tá tomando aí? Tomando uma Weihenstephaner. Pouco é congelar, tá no limite, trincando. Que beleza. Eu troquei, eu fui pro Disaster Recovery já, passei pra boa e velha Stella. A minha Stella é a Eisenbahn do Léo. Então, quando não tem outro jeito que, enfim, a gente tem que manter a compostura pra gravar 1h30 de podcast, não dá pra ficar em cerveja forte muito tempo, não. E vocês continuam aí na mesma, Léo, Fred? Não, eu saí da Midway, da Goose Island Midway, e fui pra Shock Top, que já esteve aqui em um dos episódios. Então agora eu tô com uma Belgian White aqui, pouco parecida com a Roy Garden do Farofa. Muito bem. Léo? Eu estou hoje na humildade aqui, continuo na minha Eisenbahnzinha. Pra quem não sabe, pode procurar aí no outro episódio, que eu já não lembro o número, que o Léo tava um dia desse com uma cerveja de jabuticaba, que eu queria muito que tivesse aqui na Costa Rica, mas não vai ter, porque aqui nem jabuticaba tem, quanto mais a cerveja de jabuticaba. É verdade, isso é um ponto importante. E depois da cerveja de jabuticaba, ele já emendou numa Guinness, né, e deixou os coleguinhas humilhados, né. Aproveitando que a gente tá falando de Léo Lousada, eu queria... Nessas andanças, Léo, e do canal, pra quem não sabe, o Léo tem um canal no YouTube com centenas de milhares de inscritos. Quem quiser saber qual é o canal, entra aí em depoisdeumas.com.br, vai ter lá no perfil do Léo qual é esse canal bastante interessante que ele tem lá. Queria entender, assim, existe nessas andanças aí, na sua vida de historiador, coleções interessantes da antiguidade? Faziam-se muitas coleções? Tem alguma história disso aí? Era muito comum que os reis se presenteassem quando enviavam uma embaixada do país deles para outro país. E normalmente esses presentes eram animais exóticos. Então vários reis montavam zoológicos. O Michael Jackson provavelmente copiou algum desses reis, mas vários desses reis, eles montavam zoológicos para receber esses animais e poder cuidar desses animais que eram presentes de outros reis. Outro tipo de coleção que era muito bacana também, que até o Guedes falou que, né, que tinha, que é de moedas, né? Os reis também faziam coleção de moedas, era muito comum, era um hobby real de ter essa coleção de numismática, né, que eles chamam, que vem do latim, das moedas em latim, e os caras faziam coleção de moeda também, além de animais. Então, lógico que para ser rei tinha que ter dinheiro para manter esses bichinhos lá todos vivos, mas os caras tinham lá os seus zoológicos exóticos. Outra coisa que era comum também de obras de arte. Então muitos museus que a gente tem no mundo hoje são museus que aconteceram por causa de colecionadores, que ou eram nobres ou eram reis, ou no caso aqui do Brasil que a gente tem o MASP, né? O Assis Chateaubriand comprou uma coleção para poder montar o MASP, então a gente tem esses colecionadores aí que acabam depois fazendo com que os museus aconteçam também. Então tem bastante coisa legal. E tem também umas coleções bizarras, né, cara? Tem uma galera hoje em dia que faz coleção de boneca inflável. Tem um cara no Japão que ele tem mais de 100 bonecas infláveis. Tem um cara na Inglaterra que esse cara foi bizarro. Ele, durante 60 anos, ele colecionou todos os singles que entraram na parada britânica ali entre os 40 primeiros. E ninguém sabia. Quando ele morreu, o irmão dele foi na casa dele e encontrou a coleção. Tinham 35 mil vinis, todos catalogados em ordem alfabética, por ano, por sequência que aquele single chegou ali, de primeiro até 40º, era tipo um quarto inteiro do chão até o teto de disco de vinil. O cara não contava pra ninguém, só depois que morreu que descobriram a coleção do cara. Caramba, super legal. Só uma curiosidade, que o maior colecionador de disco de vinil do mundo, ele é brasileiro. Ele tem 6 milhões, eu até coloquei aqui no Google pra ver esse número. Ele tem 6 milhões, José Roberto Alves Freitas. Ele tem 6 milhões de discos? É.
Aí tem as fotos, ele tem um galpão e ele até aqui em cima dos discos. Então, pra mim, isso não é coleção, é um acumulador. Porque o cara não tem como saber o que tem, não cuida, sabe? E fora a coleção de... A gente já falou aqui da grande Ferrari F40. Tem a coleção de F40, eu acho que é do Sultão de Brunei, né? Que assim, a F40 ela saía com só uma configuração, né? Então o volante sempre na esquerda, vermelha e tudo. E ele montou uma pequena coleção, então ele teve uma cinza, né? Que ele pedia para a fábrica customizar, ou ele customizar, assim, entregava para alguém customizar. Ele tinha, porque ele se desfez de algumas, ele tinha Ferrari F40 com volante na direita, mudava os bancos, assim, questão de material, couro, mudava a cor do interior do carro, e ele tinha várias que ficavam, a maioria, paradas, assim, o que é uma pena, né, que carro, para mim, eu acho que você tem que rodar, mas ele tinha um grande número de carros, que é um dos mais desejados, né, da atualidade, e com combinações de cores muito bizarras, cara. E uma curiosidade, tem um carro super esportivo, que é o Pagani Zonda, que é um carro italiano, por um designer argentino. A produção é super limitada, eles fazem algo em torno de 30 a 50 carros no ano, né? Fibra de carbono, então é um carro assim que de fábrica já sai, sei lá, com uns 800 cavalos, é um carro super esportivo e um dos mais caros. Por 2 anos seguidos teve um sultão, um sheik, um desses caras árabes cheio da grana de petróleo, que comprou a produção anual todinha do carro, porque ele queria falar que naquele ano o que foi fabricado era dele. Aí ele também escolheu umas cores bem quentes, porque a produção anual era dele, então ele podia pedir o que quisesse. E ao todo, ele conseguiu comprar 120 carros. A fábrica foi até mais produtiva no processo, porque o que ela conseguisse fazer a mais já era certeza do cara comprar, né? Então eles faziam antes uma média de 30, 50, eles acabaram fazendo 60 por ano. Então o carro, ele pegou, acho que foram 120 carros, se não me engano, em 2 anos. Nunca andou com nenhum deles. Eu tava dando uma lida aqui, Guedes, sobre a história desse José Roberto Alves de Freitas, e para os mais íntimos, Zero Freitas. Ele tem, Guedes, aí uma parada bem, bem interessante. Apesar do volume, ele tem um time de 16 estagiários, grande parte deles estudantes de história, divididos em 2 turnos que catalogam cerca de 1.000 discos por dia. E o que ele disse que está fazendo é que ele está numa saga para expandir a coleção de discos e poder disponibilizá-los gratuitamente para artistas que buscam por suas obras perdidas, apreciadores de música e estudantes de cultura brasileira que desejam usar as músicas em suas pesquisas. Ó, que louco, cara. Isso eu não sabia. Eu sabia que o maior colecionador era do Brasil, mas esse detalhe eu não tinha. Então o cara tem um propósito, isso é legal. Diz que na casa dele ele tem apenas os queridinhos, que são 100.000 discos. 100.000 queridinhos, só isso. Vamos deixar o link aqui depois para todo mundo ver no depoisdeumas.com.br. Nesse ponto que a gente estava falando de coleções e de pessoas que têm vários hobbies, tem muita gente que discorda totalmente da coleção de coisas e gosta muito mais da coleção de experiências, né? No caso de vocês, vou começar pelo Guedes, assim, que tem muita coleção de coisas. Como que você faz o balanço disso para você também ter coleções de experiências, ou ter essa coleção de coisas para você também é uma grande experiência e você coleciona as experiências do quanto foi legal você conseguir, das histórias que você tem para contar? Como é que você faz esse balanço aí? Isso é bem legal mesmo. Como eu falei antes, tem que ter esse cuidado de não só gastar, comprar, acumular, mas você tem que viver, né? Então eu me preocupo muito de proporcionar o melhor para minha casa, para minha esposa, da gente sempre que pode viajar, fazer um passeio, comer bem, beber bem. Essa que tá a graça na vida, né? As experiências. E junto da coleção eu tento não colocar alguma situação que possa atrapalhar nessas experiências. Mas o simples ato de colecionar, de comprar algum item, de encontrar alguma coisa, acaba trazendo uma experiência bacana, que seja a conquista de um item, quanto você teve que ralar para conseguir, ou o que você fez para descobrir, né? Então, me lembro muito quando
criança e adolescente, comprava os discos sem ter dinheiro. Participava de algumas comunidades, sei lá, no Orkut, via alguém comprando disco e sei lá como eu conseguia na base da confiança, eles me mandavam um disco antes de eu pagar. Aí eu deixava de lanchar no intervalo do colégio, levava alguma coisa de casa, uma fruta, e aquele dinheiro que eu guardava, eu me lembro várias vezes de indo a pé da 216 Norte até aqueles bancos que ficam ali na W3 Norte, na altura da 14, depósito por envelope na conta do Bradesco, né, pro Flávio e pro Renato. Então, numa semana colocava R$15, na outra colocava 10, numa outra que foi melhor colocava 50, ia pagando conforme eu pudesse até chegar no valor do disco, né? Ou então minha mãe me acompanhando nas lojas de disco, na dificuldade, parcelava, comprava. Então, assim, eu tenho muita lembrança, muita memória boa da conquista de vários itens. Eu consigo pegar e contar a história de como foi comprar, a reação da primeira vez quando eu ouvi, o quanto eu desejei até o momento que eu tive. E muitas vezes eu tento fazer isso nas viagens. Então, quando eu viajo com a Renata, a gente está buscando descansar, aproveitar os momentos, as experiências, as vivências. Mas uma coisa que é fato, eu sempre procuro uma loja de disco em qualquer roteiro que eu faça. Então eu tento somar isso nas viagens, que é mais ou menos por aí. Tem que ter experiência, né? Tem que selecionar momentos na vida, né? Não pode ser só objetos. Que isso nada prioritário, né? O que a gente tá aqui é de vivência, de experiência mesmo. Fica muito legal esse ponto de vista. E eu sei bem porque o André teve aqui na Costa Rica e eu não estava, a gente desencontrou. Eu fui pro Brasil, o André veio pra cá, pra Costa Rica, e aí de repente ele me mandou uma mensagem e falou: cara, é o seguinte, eu tô procurando os lugares aqui pra morar, então queria saber onde é que é a sua casa, se tem como eu ir lá e tal. Eu falei: lógico, cara, tem uma pessoa que trabalha lá com a gente e tal, e pode ir lá que eu vou combinar com ela um horário pra você entrar lá e ver. Beleza. Aí o André veio aqui em casa e aí depois ele falou: ó, é o seguinte, eu comprei um vinil aqui que eu achei bem legal no shopping quando eu tava passeando, e pra não ter que levar ele pro Brasil e levar ele pra cá de volta, eu vou deixar aqui na sua casa, beleza? Eu falei: sem problema nenhum. Então tem um vinil do Guedes aqui esperando. Tá aqui, Guedes, guardadinho, a Mônica guardou, tá super protegido aqui, pode ficar tranquilo. É massa, eu tenho coleção espalhada em tudo que é canto, que é cidade, que é país. Um dia eu espero conseguir centralizar tudo na minha casa. E é muito legal, cara, essa pergunta que eu fiz pra você, e você respondeu, cara, de um jeito que eu não tinha pensado. É a junção das coisas. Então, se você gosta de colecionar experiências, e muita gente fala de experiências de viagem, etc., faz da sua viagem também uma experiência. Em todo lugar que você vai, procura por coisas que você gosta de colecionar, e aí sim coisas, e que de repente você vai ter uma experiência diferente com isso. Então, isso aqui eu comprei na viagem e tal. Em vez de comprar uma camiseta, estive em Porto Seguro, lembrei de você, de repente procurar uma outra coisa que tem lá e que é um item que você gosta de ter, de colecionar, etc., e levar pra casa. Bem legal esse ponto de vista. Bom, estamos chegando mais uma vez ao final de um episódio do podcast. Guedes, toda vez que a gente vai encerrar esses nossos episódios, a gente dá uma consideração final, sempre começando com depois de umas. E aí, depois de umas, o que a gente aprendeu? Hoje eu vou começar com o Fred. Fred, considerações finais, depois de umas. Cara, depois de umas, eu percebi que, primeiro, eu não sou fã coisa nenhuma, eu não tenho coleção coisa nenhuma, porque o Guedes chegou e ele estabeleceu os parâmetros. Não, mas brincadeiras à parte, depois de umas, eu vejo que uma coleção, ela tem que ter método, ela tem que ter filtros, critérios, e o mais importante, uma coleção não pode sobrepassar a sua vida normal. E eu acho que isso foi bem legal da gente ver essa questão que o Guedes tem bem clara entre a coleção e a vida dele. E a vida dele segue, claro, a coleção vai seguindo também, mas tudo dentro daquele esquema. Não pode atrapalhar, eu não posso empatar a minha vida por causa da minha coleção ou das minhas coleções. Então eu acho que é isso, é a gente ter prazer em colecionar algo, ter prazer em ter algo, mas que aquilo não seja o centro da sua vida e a única coisa na qual você se concentra e na qual você foca. Eu também peguei a mesma mensagem, isso foi muito legal. Querido
Carlos Alves Farofa, depois de umas, eu tô com a mesma concepção do Fred aí. Eu tinha uma ideia de coleção totalmente amadora e te aprendeu muito hoje aqui. Acho realmente que a gente não entende de nada, eu não tenho coleção de nada, minhas fitas cassetes, ações de futebol não servem pra nada. Quer dizer, até servem, né? Não sei, mas não é coleção. Tem uma metodologia, tem um projeto. Então, cara, muito massa de... Tem mais um nicho que a gente aprende aqui nesse podcast. Cara, muito legal. Muito legal. Parabéns, viu, Guedes? muito legal. Eu vou acrescentar uma coisa que eu tinha falado lá no início, para não esquecer, que eu acho importante sobre a sua coleção de fitas cassete. Dá uma olhada, eu acho, o mais rápido que você puder. Eu tinha uma coleção, não é uma coleção, né? Eu tinha um monte, vamos chamar assim, um monte de fitas VHS, que meu pai comprou uma câmera em 1985, e começou a filmar, né, desesperadamente. A gente tinha muita coisa dessas filmagens em fazendas da família lá em Corinto, Minas Gerais, meu aniversário de 6 anos, etc. E a gente corria um sério risco de perder. Então eu consegui uma pessoa que passou pra mim, alô Vital, um abraço pra você, e que passou tudo isso pra mim com um carinho muito grande de VHS para digital, e eu subi tudo pro YouTube e deixei como privado, e aí a família toda, eu mando essa coleção de vídeo para eles. A gente chama de playlist, né, hoje em dia, uma coleção de vídeos. E cara, isso já fez uma diferença tão grande em festas de família, putz, de choro, riso e tudo mais, porque tem pessoas lá que já não estão mais com a gente, muitas, enfim, filmagens de muitos anos que eu consegui eternizar agora, né? Então isso é bem legal. Acho que você poderia pegar essas fitas o mais rápido que você puder e utilizar um método para catalogá-las e botá-las como um arquivo digital. Acho que vale muito a pena, porque senão você vai acabar perdendo tudo que tem aí, hein? Vou fazer. Inclusive sobre vídeos, eu tenho vídeos da família no YouTube também. Fiz a mesma coisa que você, por coincidência. Muito bom, muito bom. Então vou passar a palavra pro convidado. Guedes, depois de umas... Muito legal poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha coleção. Queria até acrescentar um ponto, né, do que você e o Farofa acabaram de falar. Todo mundo que coleção que seja nessa parte de mídia, seja filme, que seja música, é importante digitalizar. Com o passar do tempo, dá mofo, até mesmo CD, ele começa a se deteriorar e você pode perder alguma lembrança, alguma memória, alguma coisa importante, né? Porque, no final das contas, o mais importante não é o item, é a memória que você tem. Então, enquanto há tempo, faça essa conversão, digitalize, para você preservar esse gostinho de uma lembrança boa por muito tempo. E deixar aqui como uma sugestão de leitura para quem tiver interesse. Acho que esse tema de coleção e minha paixão, que a parte de discos é muito grande. Quem quiser depois pesquise sobre Bonnie Music. Cheguei até a comentar disso contigo, André, mas eu acho que é um tema muito extenso, muito interessante. Quem quiser saber como que as pessoas usavam para gravar suas mídias na época da União Soviética, pesquise aí, pode ser no Wikipedia, Bonnie Music. É um tema legal para vocês aprenderem um pouquinho mais, e que tem muita gente que coleciona também. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, eu acho que em vez de colocar o link aqui, nós vamos marcar um outro episódio, um pouco mais à frente, para você contar sobre Bonnie Music, e eu quero também que você conte, num outro episódio que a gente vai marcar, daquela história do dirigível, e Cuba, Estados Unidos, rádio, essa história aí, que depois acompanhem a gente aí, que o Guedes vai voltar, não no próximo episódio, mas em algum episódio aí um pouco mais adiante, para contar essas duas histórias super legais. Se eu pudesse resumir assim em uma palavra, antes de eu falar o meu depois de umas e o Léo também, isso que você falou foi muito forte. No final das contas, o que vale não é o item, é a história que você tem. É um pensamento para todo mundo que tá aí, ó, com um monte de coisa guardada, com um monte de tralha, que talvez tenha coisas valiosas ali, que pode ser uma coleção. Para ser uma coleção não precisa ter 1000 itens, 500 itens, pode ter 2 itens, 3 itens, mas que é uma coleção de lembranças, uma coleção de momentos, uma coleção de coisas que você admira. Então, depois de umas, eu aprendi que as coleções são algo que podem ser muito bom para você guardar lembranças e muito bom para você gerar experiências. Então você conhece pessoas, você interage com pessoas de ideias diferentes,
tem um mercado também aí, falando de dinheiro, muito forte, fortíssimo por trás disso, de coleções de pessoas físicas. E, cara, acho que depois de umas a gente aprendeu realmente muito, e isso foi algo excepcional. Foi um dos episódios aqui que eu acho que, putz, que eu mais aprendi. Acho que o que eu mais aprendi foi esse. Guga Chakra, Léo Lousada, depois de umas... Depois de umas, acho que ficaram várias lições pra gente, né? Uma é que essa coisa do colecionar, o quanto é importante a gente ter a história daquilo, a conquista do item, pra não virar simplesmente uma coleção sem valor, aquilo sem valor no sentido de você ter 1 milhão de itens de alguma coisa e alguém te perguntar, isso aqui, não lembro. Já não lembro de onde veio. Então esse valor, essa história que o item tem, essa história de como você conseguiu o item, é isso que faz a coleção ter valor. Se a gente pegar o significado de coleção, é reunião de objetos. Ou seja, você está reunindo, trazendo esses objetos para junto, para estarem unidos de novo. Você está reconstruindo aquela história, recontando aquelas histórias e colocando aquilo de uma forma de fácil acesso, de fácil lembrança. Então é muito rico esse trabalho de um colecionador de verdade, né? Eu acho que o Guedes hoje deu vários exemplos do que é um colecionador de verdade, de quem vai a fundo, de quem pesquisa, de quem se interessa pela história que aquela coisa tem, e aí acaba criando a sua própria história baseada nessa reunião desses pedacinhos de história que ele traz para si. Então foi muito rico, um belo aprendizado, e o último aprendizado que fica é tomar cuidado com essas coleções gigantescas aí, para você não brigar com a mulher de casa e depois ficar com uma coleção de ex-mulheres, né? Boa, verdade. Muito boa.